terceira lição do trimestre, que fala sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Para iniciar nossa aula, começaremos com uma oração. Senhor, meu Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que temos de conhecer mais do Senhor. Que haja desejo em nosso coração, que haja sede pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é fonte inesgotável e quem bebe desta água jamais voltará a ter sede. Nos ajuda, nos abençoa, nos orienta, abre a nossa mente para que possamos conhecer mais de Ti e colocar em prática todo o conhecimento da Tua Palavra. Nós pedimos, Senhor, que a cada aula nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo e que os dons espirituais e os frutos do Espírito façam parte da nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus, amém. Continuamos, nós já estudamos sobre a manifestação do Espírito na igreja e o dom da palavra de sabedoria. Como eu falei na aula passada, hoje nós estudaremos sobre o dom da palavra da ciência ou do conhecimento. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios 12 e versículo 8, que diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, nossa aula passada, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Gostaria de pedir que vocês assistam a aula até o final e deem um joinha lá, nos ajude, divulgue, compartilhe com os seus colegas, seus familiares, para que a palavra do Senhor possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Continuando, Efésios 3, 4, 18 e 19 diz: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós iremos aprender desta lição que a palavra da ciência, ela nos dá uma vida plena, uma vida completa em Deus. Quanto mais conhecemos do Senhor, mais desejamos conhecê-lo. E quanto mais buscamos conhecer a palavra de Deus, mais sentimos desejo de levar esta palavra a todos que estão perto e também aqueles que estão longe. Quem conhece o Senhor, quem procura aprofundar-se nos mistérios do Senhor, jamais vai querer esse conhecimento apenas para si, guardar para si, mas vai querer que todos conheçam este maravilhoso e grandioso amor que vem de Deus. Em Colossenses 2 e 3, na versão da Bíblia Viva, está escrito: nele estão escondidos todos os tesouros poderosos e inexploráveis da sabedoria e do conhecimento. Então vamos lá aprender sobre esse dom maravilhoso que é da palavra da ciência. Os três objetivos desta lição são refletir, apontar e destacar. Refletir sobre a necessidade de conhecer para ensinar. Nós não podemos, quando se trata da palavra do Senhor, ensinar de qualquer jeito, ensinar aquilo que achamos que é, mas nós temos que conhecer para ensinar. Por isso, cada dia mais pré-adolescentes, nós devemos mergulhar na palavra do Senhor e buscar receber da parte de Deus o discernimento dos mistérios que Ele tem para nos revelar. Apontar que o dom da palavra da ciência revela os mistérios da mente de Deus. Na palavra do Senhor está todos os mistérios que Deus quis revelar ao seu povo. Mas para alguns Ele dá esse dom, o dom de ler, de conseguir entender, de interpretar, de conhecer cada vez mais. E Ele revela os mistérios da mente de Deus. Olha que coisa preciosa. Isso não é revelado ao homem natural, ao homem normal, porque ele não consegue discernir os mistérios de Deus. Mas aqueles que são escolhidos por Deus recebem esse dom. E nós vamos aprender uma coisa muito importante, que conhecer os mistérios de Deus não está restringido
permitido apenas a quem recebe o dom, mas este tem a ordenança do Senhor de passar para os que não receberam este dom, o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós aprendemos sobre o Senhor, nós não podemos guardar só para nós. Como muitas vezes nós vemos no cotidiano, pessoas muito inteligentes, mas que guardam apenas para ela. Não, quanto mais nós ensinamos sobre Deus, sobre os mistérios que Ele tem, mas nós nos tornamos sábios, mas nós adquirimos conhecimento e vemos outras pessoas terem esse mesmo desejo que nós recebemos da parte do Senhor, de conhecer os mistérios de Deus. E destacar que o conhecimento de Deus nos auxilia em toda a vida. Como é importante recebermos de Deus este conhecimento. Como a nossa vida é poupada de sofrimentos, de escolhas erradas. Como nós somos abençoados quando nós recebemos esse conhecimento vindo da parte do Senhor. Esse conhecimento da ciência, esse dom da ciência, nos deixa em melhores condições para fazermos escolhas corretas. Pessoas que conhecem a vontade de Deus, que conseguem discernir qual é a vontade, qual é o desejo de Deus para a vida dele, para a vida da igreja, quais são os sonhos de Deus para a sua vida, conseguem escolher corretamente. Quantos, como eu falo sempre, quantos pré-adolescentes já amargam as escolhas erradas, as consequências de escolhas erradas? Às vezes nós imaginamos que só sofreremos com escolhas erradas lá na frente, na fase adulta. Não, nossa vida é feita de escolhas, e a partir do momento que nós temos discernimento daquilo que nós escolhemos, nós também assumimos a consequência dessas escolhas. Então, o conhecimento de Deus nos deixa em melhores condições para fazer as escolhas corretas na vida. E que vida feliz! A partir de escolhas corretas, nós conseguimos ter uma vida abundante e plena no Senhor. Deus distribuiu os dons para a provisão da igreja segundo a necessidade de cada uma. Nós sabemos que um cristão, ele pode ter todos os dons do Espírito, todos os frutos, mas que normalmente não é assim, nem todos têm todos os dons. Mas nós sabemos que na igreja do Senhor existe todos os dons e todos os frutos do Espírito. Então Deus distribui os dons, os frutos do Espírito, e nós devemos buscar que o Senhor nos concede. Nós devemos nos trabalhar para adquirirmos. E os dons, o Senhor distribui de acordo com a necessidade de cada igreja, com a necessidade da igreja. Mas nós não devemos ficar estagnados ou a quem dizer, não, já tem um irmão lá que tem o dom do conhecimento, eu não preciso buscar. Sim, nós devemos estar em constante busca pelos dons espirituais, porque ele não só acrescenta na igreja como uma sociedade, mas ele acrescenta principalmente a nossa vida espiritual. A busca pelo dom da palavra de conhecimento é essencial. Ela não tem faixa etária, ela não tem cargo, ela não tem um padrão de classe social, de etnia, para que possa ser concedido. Não, ela é essencial na vida de todo cristão. E nós, como pré-adolescentes, somos verdadeiros cristãos. Temos compromisso com Deus. Então, essa busca pelo dom da palavra de conhecimento é essencial para a nossa vida. Então, se vocês não sabiam disso até hoje, agora vocês descobriram que precisam buscar esse dom. E nós o buscamos através da oração, que é primordial, indispensável, e também através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Aqui, na Bíblia Sagrada, está a maior revelação da vontade, do querer de Deus para os homens. Então, para onde nós devemos correr? Oração e busca pelo conhecimento. Assim como na escola, nós buscamos
buscamos ler, nos aprofundar, pesquisar, olhar, assistir e correr atrás da busca do conhecimento secular, na vida espiritual, nós devemos fazer isso também. Cada dia buscar conhecer mais de Deus. Isso é essencial. E no tópico Conhecendo Mais de Deus, em Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em outra versão diz: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Conhecer e prosseguir. Não é ter um pouquinho de conhecimento e dizer, já tá bom. Prosseguir. É uma coisa diária, constante. Nós não podemos parar. Os mistérios de Deus pré-adolescentes são inesgotáveis. Igreja do Senhor de modo geral. Os mistérios de Deus são inesgotáveis. Por isso que a palavra dele diz: conheçamos e prossigamos. E para vocês, eu leio a versão da nossa lição. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Em tudo que nós fazemos com dedicação, é certeza de que vai dar certo. Tudo que nós nos dedicamos, nos empenhamos, fazemos com amor, dá certo. Imagine buscar a palavra, o conhecimento de Deus com dedicação, cada dia mais e mais. O Senhor vai aprovar e vai nos conceder o entendimento, o discernimento dos mistérios que Ele tem para nos revelar. Conhecimento de Deus, como eu já falei, nunca se esgota. E saber? Aí nós vamos saber uma coisa, descobrir uma coisa primordial que talvez vocês já tenham escutado, mas não deram a atenção necessária. Saber algo sobre uma pessoa não é a mesma coisa que conhecê-la. Às vezes nós ouvimos falar algo sobre alguém e achamos que já conhecemos tudo daquela pessoa. Não é assim. Para conhecer alguém é necessário ter um relacionamento. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Para conhecer sobre Deus é necessário relacionarmos. Eita, que palavra difícil que ela quase não saía. Com Ele todos os dias. É necessário ter um relacionamento íntimo. Às vezes nós achamos que conhecemos a Deus só de ouvir falar. Porque o nosso pai fala sobre Deus desde que nós nascemos, que ele conta as histórias da Bíblia, que ele fala que Deus é fiel, que Deus é provisão, que Deus cuida do seu povo, nós ouvimos falar. Aí a gente vem para a igreja, desde criança, pré-adolescentes, e ouvimos o nosso pastor falar sobre Deus. Todo o culto, através dos louvores, através da ministração da palavra, através de um testemunho, nós ouvimos falar sobre Deus. Mas uma coisa importantíssima que nós vamos aprender hoje e colocar em prática. Para conhecer alguém é necessário ter relacionamento. Nós não podemos conhecer a Deus apenas de ouvir falar. Porque quando nós apenas ouvimos, qualquer um que falar pode mudar o nosso conceito sobre Deus. Mas quando nós temos uma propriedade de conhecimento, quando nós conhecemos ao Senhor através da busca incessante pela Sua palavra, pelo discernimento e pela revelação dos seus mistérios para nós, Suas criaturas, seus filhos, nada pode mudar o conceito e a fé que nós temos em Deus. Porque ainda que alguém venha dizer, o seu Deus é isso, eu não creio em Deus, Deus não existe, nós teremos uma convicção, nós teremos base, estaremos alicerçados, porque nós não apenas ouvimos, nós conhecemos, nós temos um relacionamento íntimo com Deus. E o que conhecemos de Deus é fruto da sua revelação na palavra. Leiam João 5:39. Na criação, que está em Romanos 1:20, Salmos 19 e o verso 1. E por intermédio de Jesus, que a referência bíblica é João 12:45 e Colossenses 2:9. Deus só é mistério escondido para aqueles que não buscam.
O prazer do nosso Deus é se revelar para nós. Ele não quer ser aquele Deus desconhecido, aquele Deus que está lá distante, que nós temos medo de chegar perto, que nós temos pavor. Não, Ele é um Deus muito poderoso, eu não posso chegar perto dEle porque eu tenho medo. Não, Ele quer ser um Deus amigo, um Deus presente, um Deus que está próximo de nós, um Deus com que nós temos prazer de nos relacionar. Ele quer ser, pré-adolescentes, o nosso melhor amigo. Olha que coisa linda ter Deus como nosso melhor amigo. Que tudo nós temos o desejo de contar, de compartilhar com o nosso Deus. Que nós não temos vontade de desagradar, de pecar, porque nós temos um relacionamento. Quando nós convivemos, nos relacionamos com alguém, jamais nós queremos ferir aquela pessoa, nós queremos entristecer, nós queremos nos afastar, porque isso vai nos causar uma grande tristeza. Imagine o nosso Deus quando nós começarmos a nos relacionar intimamente, a conhecer esse Deus poderoso, esse Deus tão grandioso, mas que fez morada em nosso coração. Nós jamais vamos querer nos afastar dele, nós jamais vamos querer praticar alguma coisa que venha entristecê-lo e jamais vamos priorizar outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Deus agracia algumas pessoas com esse dom imprescindível, esse dom extraordinário, que é o dom da palavra da ciência. Mas aqueles que não são agraciados com esse dom não devem cruzar os braços e dizer: eu não recebi esse dom, eu vou deixar para lá. Não. Quanto mais nós vivemos em comunhão com pessoas sábias, com pessoas que têm o conhecimento dos mistérios de Deus, mas nós aprendemos. E as pessoas que recebem esse dom, elas devem passar o conhecimento que recebem da parte do Senhor para os outros. Não é um conhecimento que eu vou guardar, eu quero ser mais sábio, mais conhecedor que todos. Não. Você, pré-adolescente, que tem facilidade de ler a Bíblia e conseguir entender aquilo que o Senhor quis falar para o seu povo, transmita para a sua família, transmita para o seu irmão mais novo, transmita para os seus colegas. Quanto mais nós falamos de Deus, mais sábios nos tornamos e abençoamos a vida dos que estão próximos de nós. O primeiro tópico fala conhecendo para ensinar. Como eu já falei antes, nós não podemos ensinar de toda maneira e nós temos que aprender, conhecer para ensinar o que é correto, principalmente quando se trata do conhecimento das coisas de Deus. A tarefa de ensinar os outros sobre as verdades profundas da fé é muito especial. Independente da idade ou do cargo, fomos chamados para ensinar. Mas antes de tudo, nós precisamos nos dedicar em conhecer. Não é de qualquer forma. Às vezes você diz: eu pego um versículo fácil e digo qualquer coisa. Não. Para Deus nós não podemos fazer de qualquer maneira. Precisamos ter dedicação. E se nós somos chamados para ensinar, que haja dedicação ao ensino. Porque é brilhante essa atividade que nós desenvolvemos na obra do Senhor. E que haja cada dia mais dedicação. Paulo aconselhou ao jovem Timóteo dizendo: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os ao cuidado de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Ou seja, Paulo estava dizendo: você que tem o conhecimento dado por Deus, não guarde, passe a outros. Quanto mais nós ensinamos sobre Deus, mais nós aprendemos, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. A palavra do Senhor é poderosa e ela tem uma maneira tremenda de penetrar até as juntas e medulas. Ela vai lá onde ninguém consegue chegar. Então nós temos que fazer como Timóteo foi intimado: passe a outros, ensinem a pessoas de confiança. O que Paulo quis dizer com isso? Aquelas pessoas que vão ouvir e também não vão guardar só para elas, que vão continuar, que vão ensinar, que vão se dedicar a conhecer para ensinar. E agora eu tenho uma pergunta para você, pré-adolescente. Você tem se preocupado em buscar conhecimento necessário para ensinar? Ou você apenas ouve, vem para
a aula da escola bíblica, escuta e não coloca em prática. Vem para os cultos, ouve a palavra, mas deixa ali mesmo, não coloca em prática. Como eu disse lá atrás, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra do conhecimento, não tem faixa etária. Se você é um verdadeiro cristão, você deve buscar conhecer mais de Deus e ensinar sobre Deus. Alguns conselhos para quem deseja ensinar e ser capacitado ao ensino. Frequentar a EBD com regularidade. Não é aquele aluno que vem na primeira lição e na última. É regularmente. Quanto mais nós frequentamos a EBD, mais nós conhecemos sobre Deus e nós desejamos ensinar quem é Deus. Meditar na palavra, como eu disse, fonte inesgotável de vida, a palavra do Senhor. Quem se alimenta dessa palavra espiritualmente jamais terá fome. Participar dos cultos de ensino, cultos de doutrinas. Como nós podemos ensinar se não participarmos, se não sentarmos para aprender? Nós ouvimos sempre, quem não senta para ouvir, jamais pode se levantar para falar. Quem não senta para aprender não pode ensinar, porque nós não sabemos tudo. Nós precisamos aprender cada dia mais, nos dedicar ao ensino para podermos ensinar e buscar de Deus o dom da palavra da ciência. Eu repito, não existe idade específica. Então coloque-se na brecha e comece a buscar esse dom, comece a buscar cada dia mais conhecer sobre Deus e ensinar sobre quem é Deus. E agora eu direciono a minha palavra a nós professores e eu incluo nesta palavra, além de todo o conhecimento secular que nós precisamos ter para ensinar aos nossos alunos, uma coisa primordial é conhecer os mistérios de Deus e sermos influenciadores na vida dos nossos alunos. Os alunos de hoje serão os professores de amanhã. E quais são as sementes que nós estamos plantando na vida dos nossos alunos? Será que lá na frente, quando eles olharem para o seu passado, sentirão que foram marcados por professores usados poderosamente por Deus, que se dedicaram além do conhecimento secular ao conhecimento dos mistérios de Deus e passaram para eles o desejo de cada dia conhecer mais ao Senhor? E vocês, alunos, guardem em seus corações e coloquem em prática todo o conhecimento adquirido, pois eles darão frutos amanhã. Como eu sempre digo, nós não plantamos hoje e colhemos ainda hoje. Colhemos hoje, não. Tem uma etapa, tem um tempo para tudo. Vem a plantação e vem o tempo de cuidar do que foi plantado para que ele frutifique. Hoje nós estamos plantando o conhecimento da palavra de Deus sobre a vida de vocês. E vocês vão colocando em prática e verão que irá frutificar. E vocês serão usados poderosamente por Deus. Hoje a tia Laine está aqui. Amanhã será vocês. E eu creio que Deus, a partir desta lição, tem coisas grandiosas para fazer na vida de vocês. E dons espirituais serão concedidos à vida daqueles que se dedicarem, que orarem, que buscar receber de Deus o conhecimento, o dom da palavra da ciência. E o segundo tópico fala sobre revelando os mistérios de Deus. O dom da palavra tem a capacidade, o dom da palavra da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da doce presença de Deus. E a nossa lição fala sobre quando os discípulos, a caminho de Emaús, passaram por uma experiência em que estavam com o Filho de Deus, com Jesus, mas acharam que ele era apenas um peregrino. E há o dom da palavra da ciência, o conhecimento dos mistérios de Deus, não nos permite estar com Deus, ver as coisas de Deus e não ter a revelação da sua doce presença. Ao longo da caminhada aqui na terra, aqueles que buscam conhecer mais de Deus, veem que em tudo existe a poderosa mão de Deus, veem que Deus está em todas as coisas
e conhecem e reconhecem Deus em todas as coisas. Quanto mais pertinho das Escrituras nós estivermos, quanto mais tivermos o hábito de meditar na palavra do Senhor todos os dias de buscarmos, de almejarmos conhecer mais de Deus, mais fácil será para nós conhecermos os mistérios de Deus. Como eu falei anteriormente, para conhecer sobre alguém, nós precisamos ter um relacionamento. A palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação plena da vontade soberana de Deus. Quanto mais afiado na leitura da palavra de Deus nós estivermos, quanto mais ansiarmos conhecer a Deus através da leitura da Bíblia Sagrada, mais conheceremos qual é a vontade soberana de Deus. E eu digo a vocês, qualquer revelação, o Espírito Santo foi quem instruiu os homens que escreveram a Bíblia Sagrada. Então ele não entra em contradição com aquilo que ele instruiu. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação plena da vontade soberana de Deus. Então qualquer revelação que esteja além ou que esteja aquém, que não esteja em concordância com estas Escrituras, é falsa e perigosa, e nós, como Igreja do Senhor, devemos rejeitá-la. Aquilo que Deus revela, mas não está aqui, que é a revelação plena da sua vontade soberana, é falso, e nós devemos correr para bem longe dela. O terceiro tópico fala sobre revelando conhecimento para a vida. E nós iniciamos com um versículo que diz, em João 10:10, eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Em outra versão fala sobre a vida abundante, a vida plena no Senhor, cheia de significado e de sentido. Nós não estamos aqui para viver de qualquer jeito, para ter uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Deus nos colocou aqui na terra com um grande propósito. A nossa vida não pode ser vazia. Ele tem um grande propósito na sua vida. Procure descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não aceite ser um pré-adolescente que gasta os seus dias de maneira vã, que gasta todo o seu tempo, toda a sua energia nas redes sociais, em coisas que não acrescentam, em coisas que não traz um conhecimento poderoso para a sua vida. Mas gaste a sua energia, invista o seu tempo no que vem de Deus. Essa vida, para que tenhamos uma vida abundante, também depende do conhecimento das Escrituras. E a falta desse conhecimento leva ao erro. E o erro gera consequências. E as consequências impedem a plenitude dessa vida. Se nós escolhermos errado, se nós não escolhermos aquilo que vem da parte de Deus, como teremos uma vida plena, uma vida cheia de sentido? Então, conhecermos ao Senhor através das Escrituras nos leva a escolhas corretas. Escolhas corretas nos levam a consequências positivas e consequências positivas nos levam a uma vida de plenitude. O contrário disso nós já sabemos, não traz felicidade, impede uma vida completa em Deus. A palavra da ciência gera um conhecimento mais aprofundado das questões relacionadas a Deus e nos ajuda a viver melhor. Quem aqui, quem de nós, qual é o pré-adolescente que não sonha com uma vida próspera, com um futuro brilhante, que eu creio que vocês terão? A palavra de Deus nos ajuda a viver melhor, nos ajuda a escolher corretamente. E o conhecimento nos auxilia no caminho para a vida eterna. Qual é o maior desejo do cristão aqui na terra? Qual deve ser o nosso maior anseio? A vida eterna. E a palavra, a Escritura, o conhecimento que vem da parte de Deus, nos auxilia no caminho para a vida eterna. Esse conhecimento é fonte de vida, é fonte de água inesgotável para a vida eterna. E quem bebe dessa água, a palavra do Senhor diz que jamais voltará a ter sede.
E eu encerro esta aula deixando para a meditação de vocês Apocalipse 21 e o 6. A quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da vida. Sejam saciados pela fonte da vida. Sejam cheios do conhecimento da parte do Senhor. Recebam o dom, busquem o dom da palavra da ciência. E vocês verão que a vida de vocês tomará rumos prósperos, rumos felizes, e vocês vão viver a plenitude da vida que Deus sonhou para vocês. E é isso que eu desejo para a vida de vocês, pré-adolescentes, uma vida cheia da presença de Deus. E que vocês não tenham sede de conhecimento, porque vocês têm a fonte da água da vida, e é de graça, mas não foi de graça, é pela graça.